98% do território da Arábia Saudita é formado por areia. Mas, em meio a um deserto onde a vida parecia impossível, o país decidiu criar seus próprios rios. Esses colossais fluxos de água são bombeados diretamente do oceano, atravessando desertos escaldantes e montanhas com mais de 3.000 metros de altitude, em uma rede de dutos tão extensa que poderia dar 35 voltas ao redor da Terra. Milhares de estações de bombeamento funcionam 24 horas por dia, fornecendo mais de 19 bilhões de litros de água por dia, o suficiente para sustentar 35 milhões de pessoas. Para ter uma noção, é como se o Brasil puxasse água do Oceano Atlântico até o coração do sertão nordestino, levando vida a cada vila e cidade no caminho. Continue assistindo porque você está prestes a descobrir como a Arábia Saudita criou seu próprio milagre da água. Você sabia que a Arábia Saudita é um dos apenas 18 países do mundo que não tem um único rio natural, sim sem rios, sem lagos? O relevo, em forma de planalto, bloqueia a umidade vinda do mar e as nuvens de chuva não conseguem avançar para o interior. Além disso, o clima é absurdamente seco, com temperaturas que chegam a 50 degrees. No mapa climático, a Arábia Saudita parece um lugar impossível para a vida humana. Cada pessoa tem acesso a apenas 68 a 90 metros cúbicos de água por ano, o que é 5 vezes menor que o limite mínimo de escassez absoluta definido pela ONU. Para comparar, um americano médio tem acesso a cerca de 9.000 metros cúbicos, uma diferença simplesmente chocante. E como todo mundo sabe, um ser humano pode ficar até 3 semanas sem comida, mas sem água, sobrevive no máximo de 2 a 7 dias. Por isso, na Arábia Saudita, a água é literalmente uma questão de vida ou morte. Para sobreviver, o país precisou cavar fundo sob o deserto em busca de seus tesouros subterrâneos, os lençóis freáticos fósseis, formados há milhares de anos. Desde a década de 1980, milhares de poços foram perfurados, bombeando trilhões de litros de água. Em 1992, o consumo anual chegou a cerca de 28 trilhões de litros, o suficiente para encher mais de 27 mil prédios do Empire State com água. Mas essa euforia virou um vício perigoso. O uso desenfreado da água subterrânea trouxe consequências devastadoras. A verdade cruel é que essa água fóssil não se renova. É como extrair petróleo de um poço que está secando. Em apenas 25 anos, o nível do aquífero Al-Ahsa despencou 150 metros, um colapso que expôs o quanto o país estava bebendo seu próprio futuro. Em 2012, a Arábia Saudita já havia perdido 80% de suas reservas subterrâneas, o que equivalia a cerca de 500 trilhões de litros de água. Essa crise levou o país a lançar um plano de sobrevivência nacional, reduzir o consumo médio para 150 litros por pessoa por dia, 7 vezes menos do que o consumo médio de um americano, que ultrapassa 1.100 litros diários. Nas cidades foram instalados hidrômetros inteligentes e criadas multas pesadas para qualquer tipo de desperdício, desde uma torneira pingando até o uso de água para irrigar jardins e gramados. Na agricultura, os campos de trigo, conhecidos por consumir volumes absurdos de água, foram substituídos por sistemas de irrigação por gotejamento e sensores de umidade, garantindo que cada gota fosse usada como se fosse ouro líquido. Só o setor agrícola chegou a consumir 24 trilhões de litros em 2015, mas em 2020, o consumo total do país caiu para cerca de 15 trilhões de litros, uma redução de quase 40%. Mesmo assim, cada cidadão saudita ainda consome em média 1.200 litros de água por dia, um valor parecido com o consumo médio de um francês. Embora a Grande Muralha Verde, no deserto de Gobi, tenha trazido resultados impressionantes à luta da China,
contra a desertificação ainda está longe de acabar. No oeste do país fica o temido deserto de Taklamakan, conhecido como o Mar da Morte da China, com uma área gigantesca de aproximadamente 337 mil quilômetros, sendo mais de 85% composta por dunas móveis. Esse é um dos lugares mais hostis do planeta. No início dos anos 2000, as tempestades de areia originadas no Taklamakan cobriam toda a região de Xinjiang, se espalhando pelas províncias vizinhas e devastando estradas, plantações e vilarejos. Foi então que nasceu o projeto Cinturão Verde de Taklamakan. Apesar do nome diferente, o método de domar o deserto é quase um espelho da muralha verde de Gobi. Analisar o clima extremo, selecionar espécies altamente resistentes à seca, plantar em padrões de quadrículas para cortar o vento, cobrir a areia com palha ou malhas, antes de colocar as mudas e instalar sistemas de irrigação por gotejamento. Durante 4 décadas, centenas de milhares de trabalhadores e voluntários criaram um anel verde de 2.760 quilômetros ao redor de todo o deserto. O último trecho de 285 quilômetros começou a ser construído em 2022 com a participação de 600 mil pessoas. Eles plantaram espécies super resistentes à seca e fixadoras de areia, como o chopo do deserto, o salgueiro vermelho e o saxaú, que conseguem sobreviver onde quase nada cresce. É como se o Brasil criasse um cinturão florestal que cercasse todo o sertão nordestino, com árvores adaptadas ao calor, à seca e à areia para deter o avanço da desertificação. Essas longas fileiras de choupos e sachaus acabaram gerando também um novo cinturão econômico. A madeira, resistente ao fogo, as folhas medicinais e os extratos fitoterápicos do deserto viraram fontes de renda estáveis para as comunidades locais. Hoje, milhares de famílias em Xinjiang trabalham cultivando, cuidando e colhendo essas plantas, transformando o que antes era uma fronteira ecológica desolada em uma verdadeira fonte de vida e prosperidade. Depois de construir uma imensa rede de usinas de dessalinização ao longo do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, a Arábia Saudita precisou encarar um desafio ainda mais complexo, como transformar água salgada em água potável, consumindo o mínimo de energia possível, emitindo menos gases poluentes e ainda atendendo a uma demanda que cresce sem parar. O segredo dessa corrida tecnológica está em 2 inovações principais. A primeira é a dessalinização por destilação em múltiplos estágios, com as tecnologias Multi-Stage Flash MSF e Multi-Effect Distillation MED. O princípio parece simples: aquecer, evaporar e condensar. Mas o processo é gigantesco. Imagine centenas de tanques metálicos fechados, tão longos quanto um campo de futebol, onde a água do mar é aquecida, quase até o ponto de ebulição, e depois passa por várias câmaras, com pressão gradualmente reduzida, fazendo com que evapore a temperaturas mais baixas. O vapor gerado se condensa em correntes de água doce puríssima. O ponto forte das tecnologias MSF e MED é a durabilidade de 20 a 25 anos e a resistência a águas com alto teor de impurezas sem sofrer incrustações. Além disso, o vapor excedente é reaproveitado para gerar eletricidade, compensando parte do custo energético. Na outra ponta, surge a tecnologia de osmose reversa RO, leve, moderna e altamente eficiente. Inspirada no funcionamento das células humanas, ela força a passagem da água do mar através de membranas poliméricas ultra finas, com espessura de apenas alguns milionésimos de metro. Os poros são tão pequenos que nem vírus conseguem atravessar, retendo até 99% do sal e dos minerais, resultando em água quase totalmente pura. O destaque é a eficiência energética graças a sistemas de recuperação de pressão.
As usinas modernas de RO consomem apenas cerca de 2,8 kW para cada 1.000 litros de água produzida, o equivalente à energia para manter 10 lâmpadas de LED acesas por 1 hora. Comparado ao antigo MSF-MED, que consumia até 9% de toda a eletricidade do país, a diferença é colossal. Foi justamente esse abismo de custo energético que levou a Arábia Saudita a converter quase todo o seu sistema de dessalinização para a tecnologia de osmose reversa, agora combinada com energia solar e eólica, para reduzir as emissões. Hoje, cerca de 2/3 da água usada nas cidades sauditas vem da dessalinização, ou seja, cada copo d'água bebido em Riad depende de membranas RO, eletricidade e painéis solares que funcionam dia e noite. Paralelamente, o país construiu mais de 500 represas espalhadas pelo território com capacidade total de 2,2 bilhões de metros cúbicos de água. Um exemplo é a represa King Fahd, no Wadi Bisha, com 325 milhões de metros cúbicos de capacidade, a maior do país. Esses reservatórios não apenas fornecem água potável para milhões de pessoas, como também mantêm a agricultura viva no deserto e reabastecem os lençóis subterrâneos que estão se esgotando. Mas há um problema silencioso: o que fazer com o sal que sobra? Para cada litro de água potável, são gerados 1,5 litro de salmoura concentrada, o que representa 60% da água captada do mar. No Mar Vermelho, onde se concentram muitas usinas, começaram a surgir áreas de corais branqueados e zonas onde peixes e organismos do fundo desapareceram. Os cientistas chamam isso de o preço oculto do milagre da dessalinização. Se a salmoura for descartada diretamente, ela aumenta a temperatura e a salinidade da água, ameaçando todo o ecossistema costeiro. Para evitar um desastre ambiental, a Arábia Saudita está testando tubulações de descarga, com múltiplas saídas em águas profundas, sistemas de difusão a longa distância e até o brine mining, uma técnica que transforma o resíduo em riqueza, extraindo sal, magnésio, potássio e até metais raros. Assim, o que antes era um subproduto tóxico, agora começa a se tornar um novo recurso natural, fechando o ciclo de um dos maiores milagres tecnológicos do deserto. Depois de resolver o desafio da dessalinização, a Arábia Saudita teve que enfrentar uma tarefa ainda mais ambiciosa, como distribuir essa água doce por todo o país. No início, a rede de abastecimento priorizava apenas a capital Riad e a cidade sagrada de Meca, enquanto várias comunidades remotas e até cidades de médio porte sofriam com a falta de abastecimento constante. A grande questão era como transportar bilhões de litros de água potável através do deserto, subir montanhas de quase 3.000 metros de altitude e chegar a cada cidade e vilarejo. O problema se agravou com a explosão populacional. Em 2010, Riad tinha 5 dos 10 milhões de habitantes. Em 2024 já passa dos 7,8 milhões e as projeções indicam que em 2035 a população deve chegar a 9 milhões de pessoas. A solução foi adotar dutos subterrâneos fechados em vez de canais abertos. A decisão foi genial. Os tubos exigem menos escavações, são mais rápidos de instalar, reduzem a evaporação sob o calor de 50 degrees e impedem que poeira e impurezas contaminem a água. O resultado é um rio artificial monumental. O sistema principal de dutos tem mais de 14.200 quilômetros de extensão, atravessando desertos, planícies e subindo montanhas de até 2.800 metros de altitude, o dobro do comprimento do rio Nilo. Se incluirmos as ramificações menores, o total ultrapassa 1,4 milhão de quilômetros, o suficiente para dar várias voltas completas ao redor da Terra. Não é à toa que o Guinness World Records reconheceu essa rede como o maior sistema de distribuição de água do mundo.
A água proveniente das usinas de dessalinização passa primeiro por pré-tratamento, depois por filtragem de alta pureza, geralmente por osmose reversa, embora, em alguns casos, ainda se use destilação térmica, e, por fim, é armazenada em reservatórios gigantescos. Desses tanques, ela flui por grandes dutos principais, como se fossem canais de um rio, antes de se ramificar em milhares de tubos menores que abastecem cada cidade e vila. O reservatório de Riyadh tem capacidade de quase 5 bilhões de litros, detendo o recorde mundial de maior reservatório coberto do planeta. Todo o sistema é capaz de transportar 19 bilhões de litros de água potável por dia, o equivalente ao consumo diário do estado do Texas durante um pico de calor no verão. É como se o Brasil construísse uma rede de dutos subterrâneos, ligando o litoral da Bahia ao sertão do Piauí, levando água dessalinizada por milhares de quilômetros, através de montanhas áridas e dunas, uma façanha de engenharia impressionante. E ainda assim, colocar cada segmento desses tubos com centenas de quilômetros de extensão já é uma tarefa difícil, mas fazer com que atravessem montanhas rochosas e terrenos inóspitos é um desafio que beira o impossível. Instalar tubos com centenas de quilômetros de extensão já seria um desafio por si só, mas fazer com que atravessem montanhas áridas e rochosas torna tudo ainda mais extremo. O primeiro obstáculo é o custo energético colossal. Só o processo de dessalinizar e bombear a água consome cerca de 9% de toda a eletricidade nacional, o equivalente à energia usada por 20 milhões de famílias americanas em um único dia de verão escaldante. Cada galão de água doce, bombeado pelo deserto, representa litros de petróleo queimados para manter o sistema funcionando. Depois, vem o clima brutal do deserto. As temperaturas que chegam facilmente a 50 degrees Celsius tornam qualquer erro caríssimo. Se o país tivesse optado por canais abertos, bilhões de litros de água evaporariam antes mesmo de chegar às torneiras. Por isso, a Arábia Saudita precisou construir uma rede de 1,4 milhão de quilômetros de dutos fechados suficiente para dar 35 voltas ao redor da Terra, garantindo que cada gota de água fosse preservada, e transportar essa água até 2.800 metros acima do nível do mar, atravessando montanhas e dunas, é praticamente como fazer um rio correr de trás para frente. Somente um trecho de algumas dezenas de quilômetros exige milhares de trabalhadores, escavadeiras de alta potência e estações de bombeamento pressurizadas, operando 24 horas por dia. Para se ter uma ideia, é como tentar empurrar o Rio São Francisco montanha acima, cruzando o sertão sem perder uma única gota no caminho, um feito de engenharia quase sobre-humana. Quando a rede terrestre de dessalinização da Arábia Saudita atingiu seu limite máximo, tanto em energia quanto em infraestrutura de distribuição, o país percebeu que era hora de buscar um novo caminho para o futuro. Em 2022, a SWCC Saline Water Conversion Corporation, em parceria com empresas privadas, lançou as 3 primeiras estações flutuantes de dessalinização do país. Verdadeiras usinas móveis de água doce, instaladas sobre enormes barcaças ancoradas no Mar Vermelho. Essas unidades foram projetadas em formato modular, permitindo acoplar novos módulos para aumentar a capacidade de produção a qualquer momento e se mover livremente ao longo da costa conforme a necessidade. Cada estação flutuante é capaz de produzir cerca de 50 milhões de litros de água potável por dia, o suficiente para abastecer quase 150 mil famílias, um número que rivaliza com o consumo de muitas cidades costeiras dos Estados Unidos. Ao contrário das usinas fixas de concreto que demoram anos para serem construídas, esse modelo é extremamente ágil,
Basta uma barcaça gigante atracar no porto e milhões de litros de água limpa já estão prontos para serem bombeados para os reservatórios e integrados à rede nacional de abastecimento. Quando uma região deixa de precisar, a estação simplesmente levanta a âncora e segue para outra cidade costeira que esteja em situação crítica. Essa inovação representa uma estratégia de longo prazo. As barcaças foram projetadas para operar em conjunto com fontes renováveis de energia, como painéis solares e turbinas eólicas offshore, aproximando o país da meta Net Zero 2060, a promessa de neutralizar as emissões de carbono até esse ano. Com essa combinação tecnológica, a Arábia Saudita espera reduzir cerca de 37 milhões de toneladas de CO2, graças ao uso de processos de dessalinização mais eficientes e a sistemas de operação ambientalmente sustentáveis. O mais impressionante é que o que a Arábia Saudita está fazendo não se limita às suas fronteiras. A tecnologia de dessalinização e a rede de rios subterrâneos de dutos podem muito bem se tornar a resposta global para a crise da água. Imagine regiões áridas como o Sahel na África, o deserto do Atacama na América do Sul, ou até mesmo a Califórnia, que enfrenta secas constantes. Todas elas poderiam adotar o modelo saudita, transformando água do mar em água potável e bombeando-as por centenas de quilômetros até o interior. Se os países costeiros do mundo unirem forças, poderíamos ver frotas flutuantes de dessalinização e redes interligadas de dutos formando um sistema global de salvação, levando água limpa e segura para centenas de milhões de pessoas. E você, o que acha? Será que essa tecnologia poderia salvar as regiões do planeta que sofrem com a sede e a escassez de água? Você acredita que um dia poderemos ver nilos artificiais cruzando os Estados Unidos, a África ou até a sua própria região? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas ideias com a gente. Queremos saber a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis e surpreendentes sobre como a humanidade está desafiando a natureza para continuar existindo.